Eu saúdo a todo o povo de Deus com a paz do Senhor e quero trazer uma palavra aos irmãos mais uma vez, mas antes iremos estar iniciando com uma oração. Eterno Deus, que damos graças, Senhor, por esse dia, por esse momento em que estamos trazendo uma palavra aos teus filhos, que nos veem, que nos ouvem. Obrigado por esse momento em que estamos entrando no lar de cada um, que o Senhor alcance cada família, cada lar de uma forma especial, que a tua presença, Senhor, seja real na vida de cada um dos teus filhos. Dá-nos a tua bênção, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, iremos ler alguns versículos no primeiro livro de 2 Samuel, capítulo 5, o verso 12, depois do 17 até o 25. 2 Samuel 5, versos 12 e verso 17 ao 25. O 12 diz assim: Entendeu, pois, Davi, que o Senhor confirmara o rei sobre Israel, e que exaltara o reino dele por amor de seu povo Israel. Do 17 ao 25, diz assim: Quando os filisteus ouviram que Davi fora ungido rei de Israel, subiram todos em busca dele. Ouvindo isto, Davi desceu à fortaleza. Os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. Pelo que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregar-nos-ás nas mãos? Respondeu o Senhor a Davi: Sobe, pois eu os entregarei nas tuas mãos. Então foi Davi a Baal-Perazim e ali os derrotou. E disse: O Senhor rompeu os meus inimigos diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e seus homens os levaram. Tornaram ainda os filisteus a subir e se espalharam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, que respondeu: Não subirás, mas rodeia-os por detrás e virás sobre eles por defronte dos balsameiros. E há de ser que, ouvindo tu o ruído de marcha pelas copas dos balsameiros, então te apressarás, porque é o Senhor que sai diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe havia ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até Gezé. O primeiro livro de Samuel, irmãos, ele vai terminar com a morte de Saul. E o segundo livro de Samuel, a partir do capítulo 2, vai relatar como Isbosete, filho de Saul, ascendeu ao trono de Israel, e a tribo de Davi não se submete ao governo de Isbosete e unge a Davi rei sobre Judá em Hebrom. Aqui em 2 Samuel, capítulo 2, versos 10 e 11, diz assim: 40 anos tinha Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. A casa de Judá, porém, seguia a Davi. E foi o tempo em que Davi reinou em Hebrom, sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Nesse período em que Davi reinou sobre Judá, ele estabelece a sede do seu reinado em Hebrom, e passado esse tempo, com a morte de Isbosete, os anciãos de Israel vão até Davi, fazem uma aliança com Davi, e Davi então é ungido rei sobre todo Israel. Está aqui em 2 Samuel, capítulo 5, versos 3, 4 e 5. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez aliança com eles em Hebrom, perante o Senhor, e ungiu a Davi rei sobre Israel. 30 anos tinha Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Todos nós sabemos, como lá no capítulo 16 de 1 Samuel, através do profeta Samuel, Davi, ele praticamente ainda um adolescente, foi ungido diante dos seus irmãos, rei sobre Israel. Deus havia rejeitado o reinado de Saul e ordenou que Samuel fosse até Belém, a casa de Jessé, porque o Senhor havia escolhido um dos filhos de Jessé para ser o sucessor
de Saul. E ali Samuel unge a Saul como sucessor, unge a Davi como sucessor de Saul, e o tempo vai passar. Claro que Davi não assumiu de imediato o trono, alguns anos, mais ou menos 20 anos se passaram, até que com a morte de Saul, finalmente Davi começou a reinar. Primeiro em Hebrom, por 7 anos e meio, depois em todo Israel. Então, a promessa que Deus fez a Davi de que ele seria rei, não somente a promessa, mas além da promessa, Deus já o havia ungido através do profeta Samuel. Demorou muitos anos, em torno de 20 anos, para que viesse a se cumprir. E Davi aguardou o tempo de Deus, o tempo determinado, para que ele viesse a alcançar a promessa que Deus lhe havia feito. Aqui nós aprendemos que o nosso Deus, o Deus a quem servimos, é Deus de promessas, mas também é Deus que estabelece um tempo para cumprir aquilo que ele nos promete da melhor forma, conforme os meios que ele mesmo quiser utilizar, e nós precisamos aprender a ser dependentes dele, confiarmos no Senhor, sabendo que ele tem o melhor para nós. Davi tinha essa dependência de Deus. Ele chegou a ter a oportunidade de ter nas suas mãos a vida de Saul, e alguém até o incentivou a que matasse Saul, para que ele viesse a apressar a promessa de Deus, para que ele viesse a alcançar o trono de Israel. Mas mesmo Davi chegou a dizer: Deus me livre de tocar no ungido do Senhor. O Deus que ungiu a Saul para reinar é o Deus que também me ungiu. Então ele vai, no tempo certo, tirar Saul do meio e me dar, então, a oportunidade de reinar sobre o seu povo. E Davi espera pacientemente o tempo de Deus, mostrando total dependência da vontade do Senhor. Essa dependência de Davi, esse tempo que ele esperou, de fato produziu frutos, porque no tempo certo, da forma correta, Deus mesmo o colocou no trono de Israel, e Davi, então, é aceito, é bem-vindo pelo povo, pela nação, como já disse, primeiro em Hebrom, depois em todo Israel. E assim que ele assume o reinado, os filisteus, que haviam guerreado anteriormente contra Saul, e que, inclusive, eles que mataram a Saul e seus filhos, derrotando a nação de Israel, ao saber que Davi está reinando, eles então vão em busca de Davi. Eles vão fazer uma guerra, se levantam para guerrear contra Davi. E eu quero aqui destacar alguns pontos, algumas lições importantes a partir das atitudes que Davi tomou diante dos inimigos, dos filisteus que se levantam contra ele. Ele estava começando a desfrutar a promessa do Senhor. Estava começando a viver uma experiência nova quando começam a surgir os problemas. E esses problemas, eles vêm de uma forma tal para desestabilizar o governo de Davi, mas Davi, ele usa de sabedoria, e a partir da forma como ele agiu, é que nós vamos tirar daqui algumas lições. Primeiro, além de Davi esperar o tempo de Deus se cumprir na sua vida, o que foi muito importante, porque quando nós somos dependentes de Deus, quando aceitamos a vontade do Senhor, aguardamos o tempo do Senhor, certamente Deus vai se encarregar de fazer com que sejamos também bem-sucedidos naquilo que nós alcançamos da parte do Senhor para a nossa vida. Nem sempre o fato de alcançarmos a promessa quer dizer que os problemas acabaram. Pelo contrário, às vezes, junto com a promessa que chega às nossas mãos, também vem a prova. Deus nos testa, Deus ele prova a nossa fé, ele prova a nossa dependência dele, e aconteceu assim com Davi. Então, Davi nos ensina, a partir da forma como ele agiu, primeiro, que nós devemos apresentar ao Senhor a situação e pedir a ele uma orientação. O grande problema de algumas pessoas
é porque passam por situações às vezes difíceis e não querem pedir ao Senhor uma orientação acerca de como lidar com aquela situação. Somos dependentes de Deus em algumas situações, porém em outras nós não somos. Em outras agimos por conta própria. Davi aguardou Deus cumprir na vida dele a promessa, foi dependente e não perdeu a dependência do Senhor porque agora era um rei. O fato de Davi estar reinando, o fato de Davi ser a pessoa mais importante, o fato de Davi ser o líder do povo, não fez com que ele perdesse a dependência de Deus, se achasse o maioral, a ponto de agora não mais colocar no Senhor a sua confiança e buscar do Senhor orientação no que diz respeito à forma como ele deveria conduzir o povo de Israel. Pelo contrário, assim que os filisteus se levantam contra Davi, Davi vai consultar o Senhor. Davi vai pedir a Deus uma orientação. Davi vai em busca de uma resposta de Deus. Ele pergunta ao Senhor: subirei contra os filisteus? O Senhor vai entregá-los nas minhas mãos? É essa a pergunta que Davi faz ao Senhor. E o Senhor vai responder. O Senhor vai orientá-lo. Às vezes nós recebemos algo de Deus e achamos que porque Deus nos deu, não há mais risco de perdermos aquilo que Deus nos deu. E esquecemos de continuar dependendo do Senhor. Há quem diga assim: mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. É verdade. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas Deus fecha. Então Deus às vezes nos testa, Ele prova a nossa fidelidade, Ele prova a nossa fé, a nossa confiança nele, e se nós não correspondermos à expectativa do Senhor no que diz respeito àquilo que Ele colocou nas nossas mãos, Ele pode sim tirar, Ele pode sim fechar a porta, Ele pode sim nos privar daquilo que Ele um dia nos entregou nas mãos. Davi consulta ao Senhor, pergunta o que fazer, se ele deve se levantar, organizar o exército e marchar contra os filisteus. E o Senhor vai responder. O Senhor vai dizer a Davi que ele vai entregar, sim, os filisteus nas mãos de Davi. Que ele pode organizar o exército, que ele pode marchar contra os filisteus, porque certamente ele vai ser vitorioso. Como nós somos e devemos ser, é claro, dependentes do Senhor, em tudo que diz respeito à nossa vida, precisamos confiar que o Senhor, tendo o melhor para nós, Ele vai nos orientar da forma correta. E como é que Ele nos orienta? Davi consultou ao Senhor, não diz o texto de que forma aconteceu essa consulta e nem de que forma Deus respondeu. Se por profeta, se por Urim e Tumim, se por sonho, o texto não explica, não define a forma como Deus respondeu a Davi. Porque Deus, em sua multiforme forma de agir, Ele pode nos responder de diversas formas. E nós temos nas mãos, ao nosso alcance, a palavra de Deus, que já revela a vontade de Deus para nós, que já nos guia, nos orienta, que é uma bússola para as nossas vidas. Além de Deus falar conosco pela sua palavra, Ele pode falar também através de alguém. Ele pode falar por sonho, Ele pode falar pelo dom da profecia. Deus tem diversas formas de falar. No entanto, nós não devemos limitar ou exigir ou escolher a forma como queremos que Deus nos dê a resposta, mas acreditar que Deus vai nos fazer entender que Ele está nos dando a resposta, está nos respondendo, e mediante a resposta que Ele nos der, é que nós vamos nos posicionar, é que nós vamos agir. A segunda coisa que vamos ver aqui é que Davi agiu conforme a orientação de Deus. Deus disse: olha, sobe, porque eu vou entregá-lo nas tuas mãos. E Davi não pensou duas vezes, reúne o seu exército e marcha contra os inimigos. De fato, Davi foi vitorioso, porque ele seguiu à risca aquilo que Deus havia orientado. Às vezes, nós buscamos de Deus uma resposta, mas ficamos duvidando, ficamos questionando se de fato é a melhor forma, se de fato é daquele jeito mesmo que tem que ser. Esquecemos que
o Senhor nos dá o caminho e a direção correta, certa, mesmo que aparentemente, a princípio, nós não compreendamos a forma como Deus está nos direcionando, mas Ele dá a direção e a diretriz correta. Então precisamos nos submeter à vontade dEle e fazer conforme o Senhor nos orientar. É isso que Davi vai fazer. Ele vai seguir à risca a orientação de Deus e vai derrotar os inimigos. Agora, irmãos, mais adiante, o texto nos diz que os filisteus não desistem. Eles marcham novamente contra Davi. Eles se preparam para uma nova batalha. Porque as lutas são assim. O inimigo não vai deixar de se levantar porque foi derrotado uma vez. As lutas não vão deixar de existir porque já as vencemos uma vez. Sempre haverão dificuldades, sempre haverão lutas, sempre vai haver quem se levante contra você, sempre vai haver quem tente te desestabilizar espiritualmente, tirar a tua paz. Isso sempre vai acontecer. Por mais que você vença uma batalha, vai vir outra, e vai vir mais outra, e vai vir mais outra. Mas não se preocupe, continue dependendo do Senhor, porque certamente Deus, Ele há de continuar a te orientar e a te direcionar para que você continue também sendo vitoriosos nas batalhas que virão. O inimigo se levanta mais uma vez contra Davi. E Davi faz o quê? Vai consultar ao Senhor novamente. É interessante que nos mesmos inimigos, a situação era semelhante à anterior, é uma guerra, uma batalha, é algo muito parecido. Davi podia naquele instante dizer assim, bom, eu consultei a Deus a primeira vez, o Senhor disse que eu podia ir, eu ia ser vitorioso, então não precisa mais consultar o Senhor, porque se Deus me deu vitória na primeira batalha, certamente Ele vai me dar novamente agora. Eu vou fazer do mesmo jeito, vou agir da mesma forma que Deus me orientou da primeira vez e com certeza vai dar certo. Não, Davi não age dessa forma. Ele percebe que as situações são idênticas, são os mesmos inimigos, é uma guerra do mesmo jeito, mas ainda assim ele vai perguntar de novo ao Senhor o que fazer. Olha só o grau de dependência que Davi tem de Deus. Olha só o grau de confiança que Davi tem no Senhor, a ponto de, numa segunda situação bem semelhante à primeira, ele vai pedir de novo a Deus orientação e perguntar ao Senhor de novo como fazer. E para surpresa nossa, talvez também de Davi, Deus vai dar agora uma estratégia diferente. Não é mais do mesmo jeito. O Senhor vai dizer assim, Davi, sobe contra os inimigos, vai por detrás dessa vez, não vai de frente. Está lá no versículo 19 e no 24, diz assim o 19, pelo que Davi consultou ao Senhor, dizendo, subirei contra os filisteus, entregar-me-ás nas mãos, respondeu o Senhor, sobe, porque eu os entregarei nas tuas mãos. No 24, nós temos aqui a estratégia, e há de ser que ouvindo tu o ruído de marcha pelas copas dos balsameiros, então te apressarás, porque é o Senhor que sai diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. No verso 23, interessante que Deus vai dizer assim, não subirás, mas rodeia-os por detrás. Não vai como da primeira vez, não vai de frente, dá a volta, vai por trás e virá sobre eles ao encontro dos balsameiros, porque tu vai ouvir o barulho, tu vai ouvir o ruído de uma marcha nas copas das árvores. Quando tu ouvir esse barulho, é o Senhor que sai adiante de ti para lutar, para pelejar contra os inimigos. Uma situação muito semelhante à primeira, mas a estratégia aqui é diferente. Tu não vai bater de frente de imediato. Eu vou participar da guerra com você dessa vez. Olha só, irmãos, como é que Deus, na sua bondade e misericórdia, age quando somos dependentes do Senhor e confiamos inteiramente nele. Aqui,
Deus vai agir de duas formas diferentes em duas situações iguais. Na primeira, ele diz assim: vai e eu vou te dar a vitória. Davi vai e é vitorioso. Na segunda, ele vai dizer assim: vai, mas eu vou na frente. Vai, mas eu vou por cima das árvores, pelas copas das árvores. Tu vai ouvir um barulho de marcha nas copas das árvores. Esse barulho é o Senhor que está indo na frente, adiante, para pelejar contra os inimigos juntamente com vocês. Deus é tão tremendo que em duas situações distintas ele manifesta o seu poder de duas formas. E por fim, vamos aprender que de qualquer forma, independentemente da forma como Deus agiu, como Deus interviu, se ele mandou que Davi fosse e deu vitória, se ele foi junto, não importa, independentemente disso, a glória é do Senhor. Porque em ambas as situações, foi o Senhor quem deu vitória a Davi e o exército de Israel. Aprendemos aqui, irmãos, que não importa qual seja a situação, e não importa de que forma Deus nos orientou e nós vencemos. Se Ele nos deu autoridade para irmos, para lutarmos, para pelejarmos, e Ele nos capacitou, e Ele nos encheu do seu Espírito, e Ele nos fortaleceu, e Ele nos deu sabedoria, e Ele nos deu habilidade para sermos vitoriosos. Ou se o Senhor participou conosco, ou se o Senhor interviu na situação juntamente conosco, se Ele foi parceiro de batalha, se Ele foi companheiro de guerra, de luta, se podemos perceber a própria mão de Deus agindo na situação, na dificuldade, não importa, em qualquer das situações, o mérito é do Senhor, a glória é para o Senhor. Em qualquer das situações, o Senhor deve ser glorificado na nossa vida, porque afinal de contas, nós fomos chamados para servi-lo e, em servindo a Ele, temos a obrigação de sermos dependentes do Senhor e confiarmos inteiramente nele, independentemente das circunstâncias. Então, que você seja abençoado, que você seja vitorioso. Se você está passando por uma luta, peça a Deus direção, peça a Deus estratégia, e o Senhor, Ele vai agir na tua vida, e não importa de que forma Ele vai agir, o que importa é que Ele vai agir, e a vitória é certa, em nome do Senhor Jesus. Ele há de prover as necessidades, Ele há de resolver as causas, Ele há de te conceder força para que você possa ser vitorioso. Que Deus abençoe e continue dependente do Senhor e confiando inteiramente nele. Que Deus abençoe a todos. Iremos concluir, porém gostaria de convidar você que está enfermo, se você padece de algum tipo de enfermidade, crê que Jesus pode lhe curar, eu lhe convido a participar comigo da oração. Coloque a sua mão sobre o local da enfermidade, ou sobre o coração, ou sobre a sua cabeça, e receba a bênção de Deus, e seja curado, em nome de Jesus. Você que está afastado do Evangelho, você que não entregou ao Senhor a tua vida ainda, eu te convido a fazer uma decisão hoje, de voltar para Jesus, ou recebê-lo como teu Salvador. Se você quer tomar uma decisão hoje, então confesse a Ele que você está arrependido dos seus pecados, receba o perdão de Deus e seja transformado pelo poder do Espírito Santo na tua vida. Maravilhoso Deus, Pai de infinita misericórdia, eu te apresento, Senhor, essa pessoa que nesse instante acredita, crê que o Senhor é poderoso para lhe curar, que está enferma, Senhor, que padece de algum tipo de enfermidade. Em nome de Jesus, Pai, repreende a enfermidade, aonde quer que ela esteja alojada, onde quer que ela se encontre, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus, que ela saia agora, que a saúde chegue, que o milagre aconteça e o teu nome seja glorificado. Receba a cura,
receba a cura em nome do Senhor Jesus. Essa pessoa, Pai, que se reconcilia, que recebe a Jesus como Salvador, perdoa, liberta, fortalece, sustenta, abraça como um filho, dá a tua bênção, que o teu Espírito Santo possa entrar na sua vida a partir de agora e fazer dele morada do Espírito Santo e fazer com que ele seja uma nova criatura, transformado pelo poder da tua palavra e pelo poder do Espírito Santo que passa a habitar nessa vida em nome de Jesus. Dá a tua bênção, Pai, a cada família, a cada lar, guarda os teus filhos, guarda dessa praga, dessa peste, Senhor, que está assolando o mundo, do coronavírus, do Covid-19, esconde, Pai, cada um dos teus filhos debaixo da mão poderosa, não deixa, meu Deus amado, que sejamos, ó Deus, atingidos por esse mal, por essa enfermidade. A tua palavra diz no Salmo 91 que praga nenhuma chegará à nossa tenda, e nós cremos no poder da tua palavra, na autoridade do nome de Jesus que age nas nossas vidas. Dá-nos a tua bênção e ser com cada um dos teus filhos, é o que por fé te pedimos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos os irmãos, hoje e para sempre, e você pode confirmar dizendo amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.